Olá, eu vou apresentar o artigo Gestão da Qualidade, propostas de melhoria com os indicadores em micro e pequenas cervejarias no contexto da pandemia da Covid-19. O meu nome é Maiara Risse. Os autores que compõem esse artigo também o Yuri, a Aline e o professor Edson, todos da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. Então, o objetivo desse artigo é que ele buscou observar as estratégias de inovação que o setor de cervejarias artesanais utilizou para sobreviver naquele contexto da pandemia. E a partir dessas mudanças identificadas, foram criados indicadores de qualidade no âmbito estratégico, tático e operacional, para que essas empresas e também outras empresas possam futuramente acompanhar o desempenho dessas atividades. Então, para deixar um pouco mais claro o que que é esse nível estratégico, tático, operacional. O nível estratégico, ele busca medir como a organização reage ao mercado e como a empresa busca influência sobre essas mudanças. O nível tático, ele busca medir as atividades de suporte, como manutenção, ou no projeto do produto. E já o nível operacional, ele busca atuar no processo produtivo, avaliando a eficiência das operações. O referencial teórico ele se baseou bastante nos livros do professor Palladini, que envolve toda essa questão de gestão da qualidade. Então, a metodologia, como foi realizado esse projeto? Ele foi aplicado um questionário em micro e pequenas cervejarias para verificar como que essas empresas se comportaram no contexto da pandemia, né? Então, esse estudo, ele trouxe 6 cervejarias em que a maioria não atua há muito tempo, a mínimo tempo de atuação foram 3 anos e o máximo 10 anos. A maioria são micro cervejarias e essas cervejarias elas estão localizadas em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo, tá? E até, inclusive, nós colocamos como um dado a quantidade de colaboradores que a cervejaria compõe. Então, a maior cervejaria, no caso, que se enquadra em pequenas empresas, é que possui quantidade de 65 colaboradores. Então, os resultados encontrados com base nesse questionário que foi aplicado, no nível tático, por exemplo, nós identificamos o elemento marketing, vendas. No caso, um indicador que poderia ser analisado, no caso de vendas, por exemplo, é o número de embalagens vendidas por período. E também foi identificado um elemento vendas no nível estratégico, que seria o número de vendas por delivery, porque que foi visto que o delivery foi muito empregado nesse contexto da pandemia. Outra questão também que foi observada nesse estudo é que o rótulo, algumas empresas identificaram a necessidade de mudança de rótulo, então a quantidade de vendas do novo rótulo por período de tempo, que foi uma questão de gestão, da gestão estratégica que foi identificada, que é um indicador que também pode ser trabalhado. Outra questão que também foi muito identificada, que foi a maioria das cervejarias nos trouxe, são as embalagens, o número de embalagens que foram vendidas que foram vendidas ao longo dessa pandemia. E nessa questão de embalagem que também foi observado é que as cervejarias optaram pela embalagem PET. Então, no contexto da pandemia, em que o delivery foi empregado nessa época, as embalagens do tipo PET foram muito bem vistas. Então, e esse estudo, ele serve, por mais que trouxe o contexto da pandemia, que nós identificamos as inovações, né, que são identificadas como inovações de novas estratégias para a própria organização, elas também podem ser levadas em outros contextos, por exemplo, os atuais, né? Que hoje a gente vê que as cervejarias, elas empregam bastante, empregaram hoje essa questão da embalagem PET e também a mudança de rótulo, porque são duas questões que chamam a atenção do próprio consumidor. Bom, seria isso a apresentação, né? Um básico, e esses que são algumas referências que nós utilizamos ao longo da apresentação, e obrigada.